Você já sentiu aquela inquietação no coração por não saber se é Deus falando com você ou se é somente os seus pensamentos? Já teve medo de tomar decisões erradas por não saber discernir claramente a voz de Deus? Se você disse sim, fique comigo até o final, porque hoje nós vamos aprender a diferenciar a voz de Deus das outras vozes. Algo que eu já quero desmistificar é que todos nós temos a capacidade de ouvir e de discernir a voz de Deus. Não existe ninguém que não consiga, que não possa ouvir a Deus. Aliás, se esse tema ele está falando com você, digite aqui embaixo, eu preciso. E compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas aprendam a diferenciar a voz de Deus. Aprender a ouvir e a discernir a voz de Deus é uma capacidade fundamental na nossa jornada de fé. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, à medida que nós nos relacionamos mais profundamente com Deus, mais intimamente, nós vamos desenvolvendo, nós vamos refinando essa capacidade de ouvir Ele de uma forma mais clara. Assim como um amigo que, através da convivência, através das experiências, a gente consegue discernir a voz dele, a gente consegue diferenciar a voz dele. Com Deus também é da mesma forma. E eu quero falar de 3 vozes: a voz de Deus, a sua voz e a voz do inimigo. A palavra de Deus fala em João 10:10 que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, a voz de Deus ela é inconfundível, porque é uma voz que gera encorajamento, paz, esperança, alegria, justiça, bondade, empoderamento. É uma voz que nos eleva, que nos inspira, que nos encoraja. Enquanto a voz do inimigo é uma voz que nos deprecia, que nos enche de medo, de ansiedade, de preocupação, de dúvidas, de condenação, de culpa. Então, esse é um ponto principal para a gente conseguir diferenciar. Então, sabendo disso, tudo aquilo que está desalinhado com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus declara, não vem de Deus. Então, se vem pensamentos de medo, de dúvidas, de ansiedade, pensamentos que geram confusão, que geram desesperança, não vem de Deus, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele deseja, é o propósito dele, roubar a nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança. Você já teve aquela sensação de que Deus estava falando com você, mas você não tinha certeza? Comenta aqui embaixo. A sua voz, ela é para se misturar com a voz de Deus. A palavra de Deus fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos criadas para estar em sintonia com a voz de Deus, para pensar como Deus pensa e viver como Deus vive. Deus ele é um ser relacional. E nós, como imagens e semelhanças de Deus, nós também fomos criados para relacionamento com Deus e com os outros. E por isso você sim tem a capacidade de ouvir e discernir a voz de Deus. Mas muitas vezes nós não conseguimos entrar em sintonia com essa voz porque nós estamos cheias de distrações, cheias de pensamentos ansiosos, preocupadas, e isso nos impede de ouvir a voz de Deus com mais clareza. E uma das táticas que o inimigo utiliza para tirar a nossa atenção, o nosso foco de Deus, é nos bombardear com pensamentos. Então, muitos pensamentos que vêm à sua mente não são seus. Por isso, rejeite-os. A palavra de Deus fala: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso, nós precisamos renovar a nossa mente na palavra de Deus, para alinhar a nossa forma de pensar com a forma de pensar de Deus. A palavra de Deus nos chama a nos despir do velho e a se revestir do novo. A palavra de Deus fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para a gente enxergar a nós mesmos como Cristo, como Deus nos enxerga, para a gente se posicionar como filhos de Deus, para a gente acessar as promessas de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. Como desenvolver a sensibilidade para diferenciar a voz certa? A resposta está na palavra de Deus. Você já percebeu como a Bíblia nos instrui a guardar a palavra,
a meditar na palavra dia e noite? Isso acontece por duas razões. Primeiro, porque a palavra de Deus é a fonte de vida e de sabedoria. Ela é uma carta de Deus para nós. Ela que nos dá vida, ela que nos sustenta, que nos encoraja, que nos inspira. É por meio dela que Deus ele fala conosco. E através dela nós encontramos encorajamento, inspiração, direcionamento, o nosso propósito de vida, a nossa identidade, as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Então, tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. E a segunda razão é porque tudo aquilo que nós focamos a nossa atenção cresce. Quando você foca no problema, o medo, a ansiedade, a preocupação e a dúvida cresce. E com isso, você se torna refém das circunstâncias, do problema, você não consegue encontrar uma saída. Você fica tão imerso naquele problema que você acaba reagindo às circunstâncias, ao problema, e com isso você não consegue agir em fé e obediência. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles tinham uma promessa de Deus sobre as suas vidas, de que herdariam uma terra farta, mas diante do problema, diante de um obstáculo, eles decidiram focar no problema. Com isso, deixaram de obedecer à voz de Deus. Então, quando eles decidiram focar no problema, o medo aumentou. E o medo sufocou a fé deles, levando eles a uma incredulidade. Por isso, eles não herdaram as promessas de Deus. Mas quando você decide focar na palavra de Deus, naquilo que Deus ele já declarou sobre você, nas promessas que Deus ele tem para você, a sua fé ela cresce. E com isso você se torna mais sensível à voz de Deus. E é por isso que a palavra de Deus fala lá em Filipenses 4:8. Portanto, irmãos, tudo aquilo que for digno de louvor, tudo aquilo que for bom, puro, agradável, de boa fama, verdadeiro, nisso pensai. Nessas coisas pensai. Porque tudo aquilo que nós focamos cresce. Se a gente foca no problema, o problema ele vai crescer. E com isso nós não conseguimos estar sensíveis, atentos para ouvir a voz de Deus. Mas quando nós focamos na palavra de Deus, naquilo que Deus fala, nós nos tornamos cada vez mais sensíveis à voz de Deus. E com isso a nossa fé ela cresce, ela se fortalece. Para que a gente consiga ouvir a Deus de uma forma mais clara, nós precisamos trazer a nossa atenção para o momento presente. Precisamos estar consciente do nosso dia. E o que é estar consciente? É você estar no estado de atenção plena. É sair do piloto automático e ficar presente no seu dia a dia. E um dos motivos pelos quais a gente entra nesse piloto automático é porque nós estamos tão imersos a pensamentos ansiosos, preocupados, com muitos estímulos, celular, rede social, pessoas à nossa volta, e muitas vezes a gente não consegue perceber Deus falando. Deus fala nos mínimos detalhes, através de coisas pequenas, através de coisas grandiosas, da natureza, pessoas, da sua palavra, de uma mensagem, de uma música, através do silêncio, de sonhos. Então, não podemos limitar Deus. Deus ele fala de diversas maneiras, mas nós precisamos estar atentos, silenciar para poder ouvir. A palavra de Deus fala no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 26. Olhem as aves dos céus. Elas não semeiam e nem colhem. Mesmo assim, o Pai Celestial as alimenta. Não tem de vocês muito mais valor que elas? Por acaso vocês vão conseguir acrescentar uma hora que seja a sua vida se preocupando? Então, quando a gente entra nesse estado de observação, nós conseguimos estar focados no que está acontecendo no momento. E isso ajuda a gente a não ficar preocupado, ansioso. Porque a gente está preocupado, a gente não preocupado, mas nós estamos focados no que está acontecendo no momento. E é por isso que o Senhor fala, olhem para as aves do céu, entrem nesse estado de observação. Vejam como eu estou cuidando da criação. A preocupação, ela nos deixa insensíveis à voz de Deus. Muitas vezes Deus já está falando com você, Deus quer falar com você algo ali, mas você está tão preocupado com o amanhã,
com coisas que nem aconteceu e você nem sabe se vai acontecer. E isso te rouba de ouvir a Deus, isso te rouba de estar no momento presente. E quando a gente se preocupa, a gente está ocupando a nossa mente com algo que ainda nem aconteceu. E a gente, fazendo isso, a gente deixa de desfrutar do aqui e do agora. E isso é uma forma de ingratidão, né? A gente não desfrutar do que nós temos no momento. Está nos ocupando com coisas que não estão no nosso controle. Recapitulando, então, para a gente discernir melhor a voz de Deus, nós precisamos conhecer o Senhor, se relacionar com Deus através da sua palavra, renovar a nossa mente. É importante a gente alinhar a nossa mente com a mente de Deus, com a verdade de Deus. Estar presente no nosso dia a dia, entrar nesse estado de observação, focando no que está acontecendo no momento e confiando que Deus está cuidando do nosso amanhã. Se você quer aprender a renovar a sua mente na palavra de Deus, quer fortalecer a sua identidade, a sua autoestima em Cristo, eu te convido a fazer parte da Jornada Cultivando a Mente. A Jornada Cultivando a Mente, ela conta com 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a renovação de mente. Nesse pilar, você vai aprender a identificar e a substituir padrões de pensamentos negativos e sabotadores por padrões de pensamentos que te elevam, que te inspiram e que te encorajam. E o segundo pilar é o fortalecimento da sua espiritualidade. Dentro desse pilar, você vai aprender a reconhecer o seu valor como filha amada de Deus, para a construção de uma autoestima inabalável. E o terceiro pilar é a intencionalidade e ação. Nesse pilar, você vai receber ferramentas e estratégias práticas para implementar no seu dia a dia, para a sustentação e manutenção da sua identidade e da sua autoestima em Cristo. Para mais informações, acesse o link que está na descrição desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe para que mais mulheres sejam edificadas por meio dessa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades que vêm por aí. Um grande beijo e